Meu nome é Michele, tenho 31 anos. Sempre senti que meu pai me tratava diferente do meu irmão. Sinceramente, seu irmão mereceu esse carro novo, meu pai disse enquanto me entregava um chinelo simples. Olhei para o par de chinelos, era um modelo bem simples e sequer estavam embalados, mas sorri como tola que sempre esperaram que eu fosse. Que legal, respondi. Então ele pode pagar suas contas este mês. Meu pai piscou. Por um instante, a arrogância escorregou de seu rosto. Mas eu não esperei por uma resposta, apenas virei-me, saí da sala e dirigi de volta para o meu apartamento, já discando para a companhia de gás no Viva Voz. Aquele foi o último jantar em família que eu compareci. Eu vivo sozinha em uma parte tranquila de Greenville. Trabalho em uma pequena empresa de tecnologia, nada extravagante, mas o suficiente para manter as luzes acesas, incluindo as da casa dos meus pais, até ontem. Porque a verdade é que ninguém te conta sobre ser o responsável. Eles não te respeitam de verdade, eles dependem de você como uma chave inglesa, só te procuram quando algo está quebrado. Você não é a filha de ouro, você é o contato de emergência, o caixa eletrônico ambulante, o plano B silencioso. Não importa o quando você se dedicou todos os anos para sua família. Para mim, tudo começou há anos, de forma quieta e sutil. Primeiro foi uma conta de telefone, depois alguns meses de ajuda com o aluguel, remédios para minha mãe. De repente, eu estava coassinando empréstimos e resolvendo problemas de internet remotamente enquanto trabalhava em meu próprio emprego em tempo integral. Mas aquele jantar de aniversário deveria ser diferente. Eu não os vi há meses. Levei uma sobremesa e um presente para minha mãe. Até me maquiei, tentei parecer mais apresentável para a família, seja lá o que isso signifique. Meu irmão mais novo, Bruno, já estava lá. Claro, ele sempre está. Nunca pontual com o aluguel, nunca trabalhando em empregos de tempo integral, mas de alguma forma ele sempre está nas selfies em grupo, sempre aquele de quem meu pai se gaba na igreja. E agora ele tinha um SUV híbrido novinho estacionado na garagem, presente deles. Você mora muito longe para vir nas festas, Bruno havia dito com um sorriso presunçoso quando entrei. Acho que você vai passar sozinho de novo este ano. Eu não disse nada. Ainda não. Esperei o jantar, esperei pela conversa forçada e desconfortável, pelos cartões de Natal que enviei e não foram reconhecidos, esperei até meu pai se levantar, erguer sua taça e brindar a Bruno por ser aquele que sempre aparece. Então vieram os chinelos. Um modelo simples e que claramente não foi comprado com carinho, pressionado em minha mão como um troféu de participação. São confortáveis, meu pai disse. Você ama descansar em casa usando chinelos, não é? Certo. Não foi o presente que doeu, foi a matemática por trás dele. Eu pago metade da hipoteca deles, cubro seus planos de telefone. Uma vez, transferi dinheiro às 3 da manhã do banheiro de um hotel durante uma viagem de trabalho porque minha mãe disse que o aquecedor quebrou e eles não conseguiam dormir no frio. E mesmo assim, de alguma forma, eu era o invisível, até que sorri, saí e fiz uma ligação. Na manhã seguinte, as luzes da casa deles se apagaram. E é aí que essa história realmente começa. Eles me ligaram exatamente 10 horas após o apagão. Primeiro minha mãe, depois meu pai, depois Bruno. Chamadas perdidas, mensagens de voz, até um vídeo trêmulo da cozinha deles no escuro, velas tremeluzindo ao fundo como se estivessem fazendo um teste para uma sessão espírita. Eu não atendi, porque o que eles não perceberam, o que nunca se deram ao trabalho de perceber, era que a luz, o gás e a água estavam todos em meu nome desde 2020. Com a pandemia, meu pai perdeu horas de trabalho, Bruno voltou a morar temporariamente em casa e eu entrei para ajudar por alguns meses. Meses se transformaram em anos, e ninguém nunca perguntou quando eu planejava parar, até que eu parei. No segundo em que a companhia de serviços públicos confirmou que tudo estava desligado, eu me recostei na cadeira, abri um refrigerante e observei minha caixa de entrada se encher de pânico. Mensagens como: você poderia ter nos avisado. Sua mãe está com frio, Michele. É isso que você quer? Está fazendo birra por causa do chinelo. Essa última foi de Bruno.
Ele até incluiu um emoji de risada, então eu tirei um print só para lembrar do tom. Então veio a mensagem no grupo. Minha mãe me adicionou de volta depois de meses de silêncio. Família primeiro, dizia o nome do grupo. Mãe, podemos conversar como adultos? Pai, você já fez seu ponto. Bruno, olha, vê se amadurece. Mãe, você não pode simplesmente cortar sua família. Isso não é amor. Eu respondi, você está certa. Não é amor. É sobrevivência. Então saí do chat novamente. Para sempre. Deixe-me ser claro, isso não começou com os chinelos. Nem mesmo com o carro. Aquela foi apenas a faísca. O gás estava vazando há anos. O gás se parecia com isso, eu paguei a dívida de jogo de Bruno em 2021, $2.000. Só desta vez, Michele, ele disse. Depois descobri que ele usou parte do dinheiro para comprar ingressos para shows. Troquei o laptop do meu pai depois que ele derramou uísque nele. Nenhum agradecimento, apenas um comentário passivo-agressivo sobre como não era um Mac. Ajudei minha mãe com a cirurgia dentária, $4.000, só para descobrir que ela contou para as amigas da igreja que ela mesma cobriu tudo depois de uma economia rigorosa. E quando perdi meu emprego por 2 meses durante uma reestruturação da empresa, nenhuma ligação, nenhum como você está. Eu não disse nada na época, apenas continuei pagando as contas, continuei enviando dinheiro, só até a época dos impostos. Continuei dizendo a mim mesmo que talvez eles estivessem apenas estressados. Mas agora eles estavam com frio, com fome e confusos. E eu não ia mover um dedo até a postagem no Facebook 2 dias após o apagão. Bruno postou um story, uma foto dele e do meu pai em frente ao novo SUV, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Legenda, ainda de pé, ainda família. Algumas pessoas são apenas amargas. Eu não tirei um print dessa, eu baixei, porque isso não era mais ignorância, era guerra. Então eu comecei a investigar. E não precisei cavar muito. Meu pai, o senhor eu pago minhas contas, estava silenciosamente desviando dinheiro de uma conta conjunta que eu abri quando eles não conseguiam entender o banco online. Não muito, pouco a pouco, 40 aqui, 90 ali. Mas somou. $4.180,80 para ser exato. E sabe como eu descobri? Porque ele acidentalmente enviou uma transferência de $600 dessa conta para uma loja de peças de carro no nome de Bruno, na mesma semana em que me disse que mal estava conseguindo se virar. Foi aí que eu soube que precisava de recibos. Então eu imprimi tudo. As transferências bancárias das contas de luz, os registros bancários onde Bruno enviou $600 para a namorada com a nota para a cabana, uma cabana para a qual eu não fui convidado. Mas não era só isso. Um mês antes, eu havia ajudado minha prima Isabel a consertar o Wi-Fi. Ela trabalha com segurança de TI. Eu disse a ela que era apenas um trabalho casual, ela me devia um favor. Pedi que verificasse se algo estranho havia acontecido em meu nome no último ano. Ela encontrou 2 coisas. Alguém tentou abrir um cartão de crédito usando o meu número de seguro social, e essa pessoa havia enviado um pedido para alterar o endereço de cobrança vinculado à internet da família. Adivinhe o nome de quem estava lá? Bruno. A assinatura do meu pai. O número de telefone da minha mãe listado como backup. Eu não estava brava. Não mais. Eu estava focada, porque se eles queriam jogar sujo, eu podia ser mais esperta. Então, montei uma pasta digital, chamei de o custo do sangue. Dentro, extratos bancários, prints de Bruno zombando de mim em mensagens de texto, e-mails do meu pai pedindo ajuda discreta, gravações da minha mãe dizendo, bem, você está melhor que seu irmão, você pode ajudar. Fotos da mesa do jantar de aniversário, minha cadeira vazia. Então enviei para mim mesmo, com cópia oculta para 3 pessoas de confiança. Fiz 2 cópias de segurança, em USB e na nuvem. Eu não ia publicar aquilo. Ainda não. Primeiro, eu precisava ter certeza de que eles vissem que estava chegando.
Então, a casa perdeu o aquecimento completamente porque o gás foi cortado e o proprietário se recusou a consertar a fornalha quebrada sem pagamento. Eles não tiveram escolha a não ser me ligar novamente. E desta vez eu atendi. A voz do meu pai estava tensa, controlada. Ele começou com: Michele, acho que todos nós exageramos. Eu não disse uma palavra. Ele continuou: tem sido um inverno difícil. Seu irmão, ele tem passado por algumas coisas. Ele está se esforçando ao máximo. Foi então que eu disse: bom, então ele pode pagar suas contas este mês. Ele fez uma pausa, depois perguntou: o que você quer de nós? Respondi calmamente: nada. Apenas retribuindo o favor. Vocês me trataram como um plano B, eu estou tratando vocês como uma nota de rodapé. Então desliguei. Naquela noite, entrei online e comecei algo novo, um blog. Título: Minha família deu um carro ao meu irmão e um par de chinelos para mim, então eu cortei a energia. Subtítulo: Um guia para estabelecer limites quando o amor é uma transação unilateral. Não era vingança, era libertação. E eles ainda não tinham visto o pior. Eu apareci no jantar de aniversário da minha mãe exatamente às 18 horas. Nada de extravagante nas minhas mãos, apenas uma garrafa de vinho barata e um envelope branco simples. Sem anúncio, sem aviso. Eles não esperavam por mim. Depois de tudo que aconteceu, provavelmente assumiram que eu estava fora de suas vidas para sempre. Mas eu não estava lá para reconciliação, eu estava lá para terminar as coisas adequadamente, para garantir que eles vissem como era realmente me perder. Meu pai abriu a porta com uma cara de quem tinha acabado de receber uma notificação de auditoria. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou secamente. Eu sorri. Celebrando a mamãe. Ou aquele convite era só para a família de verdade de novo? Ele se afastou, rígido. Sem abraço, sem conversa amigável. A sala de estar estava cheia, mamãe, Bruno, até minha prima Lola, que sempre ria quando alguém era humilhado. A mesa estava posta, as decorações estavam no lugar. Parecia normal, por enquanto. Coloquei o envelope gentilmente no centro da mesa. Bruno apertou os olhos para ele. O que é isso? Algumas coisas que encontrei, eu disse calmamente. Achei que todos deveríamos dar uma olhada. Dentro havia 3 documentos, um pedido de cartão de crédito em meu nome, assinado, aprovado, datado de 2 meses atrás. Meu nome, não minha assinatura. Uma confirmação de pedido de um smartphone de $1.000 enviado para o endereço de Bruno, cobrado no meu cartão. Uma impressão de um e-mail da conta do Gmail da minha mãe, que ficou logada no meu iPad no último Natal. Dizia: a Miss sempre paga. Ela nem vai notar. Meu pai pegou o envelope e começou a folhear os papéis, murmurando algo sobre mal-entendidos. Ah, vamos lá, eu disse. Qual a probabilidade de esses 3 erros acontecerem para beneficiá-los? Minha mãe se levantou. Nós estávamos passando por dificuldades. Você costumava ajudar. O que mudou? Olhei nos olhos dela. Eu parei de fingir que isso era família. Isso é o que mudou. Então deslizei outra folha pela mesa, um print do meu banco, cortesia de um antigo colega da agência que eu costumava gerenciar. Uma transferência de $500 para uma loja de peças de carro no nome de Bruno. Da minha conta. Bruno empalideceu. Eu achei que era seu cartão reserva, ele gaguejou. Eu ia te pagar de volta. Quando? Antes ou depois de comprar aquele PlayStation? Ele se calou. Minha mãe se sentou como se suas pernas tivessem falhado. Meu pai olhou fixamente, mandíbula tensa, punhos cerrados na mesa, como se ainda achasse que tinha vantagem. Não tinha. Peguei meu celular. Vocês reconhecem este número? Era o da minha mãe. Apertei o play em um voicemail para minha seguradora, onde ela fingia ser eu. Ela estava tentando atualizar minha apólice, adicionar novas receitas, mudar o endereço, até mesmo adicionar Bruno como dependente. Olhei para ela.
Você não achou que eu notaria? Ela balançou a cabeça, em silêncio. E você? Virei-me para meu pai. Ainda quer me dizer que não tocou naquela conta conjunta? Sem resposta. Então Bruno finalmente explodiu. Isso é insano. Você está acabando com a família por causa de algumas contas e um telefone? Sério? Não, eu disse. Eu estou acabando com isso por causa dos anos em que vocês fingiram que eu era apenas um recurso. Vocês mentiram. Vocês roubaram. E agora estão ofendidos porque eu percebi. Peguei um último documento. Nem era oficial, apenas uma anotação manuscrita, uma lista de verificação da cozinha deles, intitulada Maneiras de Reduzir a Dependência de Michelle. Tinha 5 itens. Número 3. Começar a passar as contas para o nome dele lentamente. Ela não vai notar. Um silêncio caiu sobre a sala, frio e denso. Ninguém disse nada. Bruno saiu para a varanda. Minha mãe cobriu o rosto. Meu pai apenas olhou para a parede, como se ela pudesse oferecer uma fuga. Então meu pai olhou para mim, voz baixa. Você está tentando nos destruir? Dei um passo à frente, calmo e lento. Vocês me destruíram pedaço por pedaço, conta por conta, mentira por mentira. Eu só estou retribuindo o favor de uma vez. Virei-me e caminhei até a porta. Mão na maçaneta, fiz uma pausa. Ah, e fique com os chinelos, pai? Você vai precisar de algo confortável quando o resto das contas vencer. E então eu saí. Eu não fui para casa depois do jantar. Nem sequer fui para o meu apartamento. Eu dirigi. Sem GPS, sem destino, apenas a estrada aberta e o tipo de silêncio que só se consegue quando algo grande dentro de você finalmente morre. Acabei em um hotel 2 cidades depois. Um lugar com luzes piscando e muito alvejante nos lençóis, mas parecia mais limpo do que tudo que eu tinha acabado de deixar para trás. Na manhã seguinte, meu celular era um cemitério de notificações, 36 chamadas perdidas, 12 mensagens de voz, 3 números bloqueados e uma mensagem de texto de Bruno que dizia simplesmente: isso não acabou. Ele estava certo. Não tinha acabado, nem sequer perto. 3 dias depois, as consequências reais começaram. Minha mãe me enviou um e-mail, ela nunca costumava mandar e-mails, perguntando se eu havia contatado o birô de crédito. Disse algo sobre o cartão dela ter sido congelado. Eu não respondi. Na mesma noite, recebi uma ligação do meu antigo proprietário. Aparentemente, alguém se passando por mim havia ligado para perguntar sobre os registros do contrato de aluguel. Quando o proprietário pediu um documento de identidade, a pessoa que ligou desligou. Desleixado, desesperado, esperado. Então, dei o próximo passo. Um mês antes de tudo isso, eu havia começado a compilar documentos para algo que não achava que realmente faria: me remover de todas as responsabilidades financeiras coassinadas vinculadas à minha família. Concluí esse processo em um único fim de semana. Entrei em contato com o banco e revoguei todas as autorizações compartilhadas. Fechei a conta reserva pela qual meu pai havia silenciosamente canalizado suas contas de luz atrasadas. Cancelei o débito automático da internet e da eletricidade deles novamente. Então, entrei em contato com meu contador. Havia um fundo fiduciário, não muito, alguns títulos, alguns pequenos investimentos que eu havia feito anos atrás, quando ainda pensava na aposentadoria. E até agora, minha família estava listada como beneficiária secundária. Isso mudou. Agora, cada centavo estava bloqueado para um fundo de caridade anônimo, pesquisas sobre o câncer, ajuda em desastres, bolsas de estudo para estudantes, estranhos que nunca haviam roubado de mim. Parecia poético. Eles tomaram meu amor como garantido, então agora estranhos tomariam meu dinheiro. As consequências vieram em ondas. 2 semanas após o jantar de aniversário, recebi uma ligação de um amigo que ainda trabalhava na farmácia onde minha mãe costumava comprar seus remédios. Ele parecia desconfortável. Michelle, você realmente cancelou o plano de saúde dela? Não, eu disse. Eu apenas parei de pagar o que a cobria.
Ela teria que conseguir o próprio agora, como uma adulta. Mas a verdadeira tempestade veio quando o proprietário deles me ligou. Não por cortesia, por necessidade. Michele, ele disse, odeio te envolver, mas seu nome ainda está no contrato de aluguel. Ou melhor, estava até aquela ligação. Em 2 dias, protocolei uma retirada formal e enviei a ele cópias de tudo, comprovantes de renda deles, pagamentos de aluguel atrasados, contas de luz não pagas por mais de 3 meses. Ele ficou chocado. Eles sempre falaram como se você os estivesse ajudando voluntariamente, ele disse. Eu ri. Não, eles falavam como se eu não tivesse escolha. 3 dias depois, recebi uma mensagem no Facebook de Lola, a prima que costumava rir das minhas camisetas e me chamar de Mi, o capacho. Ela não estava rindo mais. Ela enviou um print de um bate-papo em grupo do qual eu não fazia parte. Bruno havia postado uma foto do carro dele, vendendo esta semana. Preciso de dinheiro, me mandei mensagem. Abaixo, havia respostas como, o que aconteceu com o emprego? Achei que sua irmã pagava tudo. E uma da própria Lola, acho que o banco da Michele fechou. Eu não respondi, apenas olhei para a tela. Deixe que eles se atacassem. Mas a parte mais satisfatória foi a mensagem de voz do meu pai. Chegou às 2h13 da manhã. A voz dele soava como lixa e uísque. Michele, ele arrastou as palavras. Você acha que é algum tipo de heroína agora? Você acha que pode simplesmente apagar o sangue? Que pode ir embora como alguma vítima justa? Ele fez uma pausa. Então veio a frase que me disse tudo, você deveria ter ficado quebrado. Era isso. Essa era toda a verdade. Eu não era uma filha para eles, eu era um recurso, útil enquanto permanecesse pequena, quieta e obediente. Mas agora eu era a prova de fogo. Mudei-me dentro de um mês, não apenas para um novo apartamento, mas para uma nova cidade, vida nova, sem endereço de encaminhamento. Meu novo contrato de aluguel estava em nome de um pseudônimo. Até configurei minhas contas de luz através de um provedor terceirizado que mascarava a propriedade. Eu não estava me escondendo, eu estava me protegendo. Comprei um segundo telefone, o original deixei desligado em uma gaveta, um túmulo para cada contato que alguma vez me viu como uma ferramenta em vez de uma pessoa. E só porque eu não consegui resistir a um último toque, enviei uma carta, escrita à mão, sem remetente. Foi para a casa deles. Dentro havia uma cópia da rescisão do contrato de aluguel e um post-it com 5 palavras: encontrem uma nova rede de segurança. Eu não assinei, não precisava. Eles saberiam. Semanas se passaram, depois meses. O silêncio real e ininterrupto, tornou-se meu novo normal. Sem chamadas repentinas, sem emergências, sem lembretes de aniversário passivo-agressivos pedindo apenas um pequeno empréstimo para cobrir as compras. Apenas eu, meu trabalho, meu lugar, minhas regras. E acontece que esse tipo de paz é mais alto do que a vingança jamais será. 6 meses se passaram. 6 meses desde que saí daquela casa sem nada além de um envelope dobrado e o tipo de silêncio que não deixa espaço para retorno. E nesse tempo, aprendi algo que nenhum terapeuta, nenhum artigo, nenhuma reconciliação familiar superficial jamais ensina: o fechamento não é suave. Não é perdão. Não é algum abraço caloroso na cozinha de uma clínica de reabilitação. O fechamento é frio, preciso, afiado como vidro quando finalmente se estilhaça na sua mão e você para de fingir que alguma vez foi inteiro para começar. Eles ainda tentam às vezes. Não minha mãe, não diretamente. Ela é orgulhosa demais para isso. Mas eu vi as migalhas. Uma amiga do ensino médio me enviou um print de uma nova postagem no Facebook. Uma foto borrada de uma sala de estar parcialmente vazia. A legenda: às vezes, as pessoas que você criou esquecem quem as criou. Vago, mesquinho, transparente. Abaixo, Bruno curtiu a postagem e comentou: algumas pessoas só aparecem quando as luzes estão acesas. Quase ri. Pelo que soube, as luzes dele ainda estavam apagadas.
Eles acham que eu vou piscar primeiro. Eles acham que ainda sou aquela mesma versão de mim que uma vez dirigiu 3 horas para entregar os remédios de pressão arterial do meu pai? Os mesmos remédios que ele mais tarde brincou que não precisava porque o estresse não atinge homens de verdade. Eles pensam, ok, que eu vou mandar uma mensagem, um e-mail por semana. Ei, espero que você esteja bem. Só para testar a água. Mas a verdade é que eu não tenho mais sede. Construí uma nova vida. Um novo apartamento com paredes brancas e pisos escuros. Uma estante que guarda apenas o que eu escolho. Uma cafeteria tranquila a 2 quadras de distância, onde eles sabem meu nome, mas não meu passado. Minha geladeira está cheia. Minhas contas são minhas. E quando meu telefone toca, são apenas pessoas que eu escolho manter. Nem por um segundo senti falta de ser o plano B de alguém. Eles perderam mais do que a mim. Perderam a ilusão de controle. O doce conforto de sempre ter alguém nos bastidores para limpar os destroços. Agora eles são seus próprios faxineiros, e é uma bagunça. A notícia se espalhou. Minha tia ligou, aquela que costumava rir quando meu pai contava histórias sobre minha falta de decolagem. Ela disse, eu não sabia que era tão ruim. Se você tivesse dito alguma coisa. Desliguei no meio da frase. Ela sabia, todos sabiam. Mas rir é mais fácil do que ajudar. A última vez que ouvi meu pai foi por meio de uma carta de verdade, tinta azul, caligrafia torta. Eram 3 páginas de bobagens. Falava de legado, de linhagem, de como todos cometemos erros e de como ainda há tempo para consertar as coisas. Li uma vez, depois rasguei em pedaços e enviei esses pedaços de volta, um por envelope, sem remetente. Ele enviou outra, mais curta, mais raivosa. Você vai se arrepender disso. Você ainda é minha filha, quer você goste ou não. Então enviei a ele uma resposta final, uma única frase digitada em negrito em uma página branca. Eu era apenas útil para vocês enquanto eu ajudava bancando. Não ouvi mais nada dele desde que troquei meu número na semana passada. Novo chip, novos contatos. Quem me fazia sentir como uma carteira com um batimento cardíaco não recebeu a atualização. Não postei nada sobre isso, não fiz cena. Apenas os deixei para trás como móveis ruins. Mas deixei uma pequena mensagem. Não para eles, para mim. Comprei um capacho novo para o meu apartamento. Simples, limpo, letras pretas sobre um fundo cinza, não é sua saída de emergência. E esse é o verdadeiro final. Não uma cena dramática, não uma tela final, apenas paz. Não a paz que vem da resolução, a paz que vem da distância. Porque às vezes, curar não é uma reunião. Às vezes, é uma porta que se tranca por dentro. E às vezes, a coisa mais explosiva que você pode fazer é nunca mais voltar a atravessá-la. O que você faria no lugar da Michelle? Conte aqui nos comentários. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.